E muito boa noite. Boa noite, Brenda. Boa noite, Josi. Sejam bem-vindas aqui à nossa live. Vou esperar a nossa convidada, Thaís, entrar. Carol, boa noite. Gente, que alegria ter vocês aqui participando. Já vou aceitar a Thaís, que é a nossa convidada. Oi, Thaís, boa noite, tudo bem? Oi, Aline, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem também, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui participando com a gente. Estávamos ansiosos por esse dia para conversar com você, para entender sobre o seu porpério, que é muito bom compartilhar as experiências com Uhum. outras mães. É, Eu vou deixar você se apresentar, para as pessoas te conhecerem. Já sei que você é fono, né? Isso é muito bom, porque nós com bebês, com crianças pequenas, ter uma fono aqui de indicação, né, que faz parte ali que a gente conhece, é muito bom. Já fiquei, já até salvei aqui, que é bom ter alguém de contato de fono. Então, boa noite, obrigada pelo convite, toda a equipe do Kairos. Eu acho que é muito bom esse exercício que a gente faz de poder falar, né, sobre esse período que é um período tão desafiador, né, para todas nós. Eu sou a Thaís, eu sou mamãe de um pequenino que está fazendo 2 anos no final do ano, né? Então, esse puerpério, essa fase mais difícil do puerpério, ela passou, ela ficou ali, mas a gente ainda lida com muitos outros desafios, né? Esses desafios eles só vão mudando, mas a gente tem que enfrentá-los aí diariamente, né? Sou fonoaudióloga, como você comentou, mas eu não atuo tanto com essa faixa etária de pequenininhos. Então, e isso é interessante, porque as pessoas sempre diziam assim para mim, é algo que eu escutava bastante. Você vai tirar de letra, você é fono, você trabalha com crianças. Eu falei, eu não trabalho com esse público. Eu trabalho com a partir de 6, 7 anos. Essa praia do bebê não é a minha praia, não é onde eu sei nadar. Né? Então foi um desafio, né, da gente passar aí por todo esse período, né? Quando eu ganhei a minha segunda filha, ela nasceu prematura e a gente teve questões com a amamentação. Ela saiu da maternidade com fórmula e eu sou consultora de amamentação. E aí eu falei, gente, como é frustrante, né? Porque, poxa, eu ajudo tantas pessoas, graças a Deus a gente conseguiu depois reverter, a gente continua na amamentação leite materno exclusivo. Mas eu lembro que foi uma semana muito frustrante, assim, de ter que lidar com isso e o medo de não conseguir me ajudar, né? É, Então, e Aline, e por aqui a experiência não foi diferente, porque o Lucas estava com bastante dificuldade na amamentação. E quando eu suspeitava de que esse frênulo não estava ajudando, mas aí tinha uma questão que podia ser uma percepção minha como fono. Na avaliação do hospital tinha sido feito o teste da linguinha e tinha dito, né, que não havia nenhum problema. E aí eu falei, olha, acho que eu vou procurar outra fono. Mas como assim você vai procurar outra fono? Eu falei, porque não é a minha especialidade, eu acho que eu preciso de um outro olhar. E aqui eu estou como mãe, não como fono, né? E mesmo assim, né, quando a gente passou pela consulta, ela fez a indicação da cirurgia, a gente fez todo um tratamento primeiro, várias tentativas, e aí quando foi feita a indicação para a cirurgia, mesmo como fono, a gente escutava muito isso, não, mas tem certeza que precisa dessa cirurgia? É desnecessário, olha, tanto procedimento que é feito sem indicação, sem real indicação, e eu não tenho dúvidas de que foi o melhor para nós, mas em todo esse momento, né, que você está vivendo, ali eu estava como mãe, eu não estava como fono, e é difícil mesmo, né? Você passar por esses dois papéis e tentar separar uma coisa da outra e eu imagino. E eu acho que é muito isso. Dos nossos filhos, nós somos mães. Eu acho que Uhum. em qualquer profissão, seja médico, seja professora, dos nossos filhos, a gente está ali exercendo a É. maternidade, né? Não tem como juntar todas as coisas. O olhar está muito focado para o Uhum. maternar, né? Bom, gente, essa live, boa noite, Pati, a Carol Uhum. também tá aqui. Hoje a gente vai falar sobre o puerpério, né, que é um período intenso e transformador na vida da mulher. E a gente vai ouvir hoje a experiência, né, uma experiência real da Thaís, né, tudo que ela vivenciou no puerpério. E aí, eu separei algumas perguntas para fazer para a Thaís, para a gente
despedaçar, desmiuçar esse tema que é tão profundo. E eu já vou começar, a gente já tá. Boa noite, Nan. A Nath tá com o bebezinho pitiquinho de dias, aí vivendo o porpério, literalmente. Ai, gente, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero saber, né, é o que mais. Se você pudesse definir o porpério com uma palavra só, né? Qual seria essa palavra? É difícil, né? Eu acho que é difícil a gente escolher uma palavra. E já tinham me perguntado isso uma outra vez e eu não conseguia assim elaborar, não conseguia achar uma única palavra. Eu fiquei pensando assim se seria o desafio, né? Falar, é um período desafiador. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, acho que na verdade eu poderia ter pensado na palavra assim, transformação, né? Porque é muito mais do que aquele desafio. Você passa por esse desafio e você percebe que muitas coisas mudam, muitas coisas, né? A empatia que você tem por outras mães, a forma como você lida com dificuldades, né? Com coisas que antes te aborreciam e agora, para alguma coisa te aborrecer, ela precisa custar muito, porque assim, o nosso limiar de tolerância à frustração aumenta. Né? Então, eu acho que é um período assim de muita transformação, né? E é uma transformação que ela é intensa, ela é profunda e particularmente nesses primeiros meses, ela é avassaladora, né? Ela te engole, você tem que imergir, você tem que mergulhar de cabeça, não tem como, né? Alguém te empurra nessa piscina e você tem que nadar, né? Você Então, imaginava que seria assim? eu imaginava que teriam desafios, assim, né? Por ter contato com outras amigas que também eram mães, delas contando das dificuldades, mas eu fazia um cálculo, mas eu acho que esse meu cálculo saiu bem longe da realidade. Bem longe. É, eu acho que só passando, né? A gente não tem dimensão do que é quando as pessoas falam, né? Porque não é só sobre o bebê, né? É Uhum. sobre a mãe, a história de vida dessa mãe, as crenças, os valores, os princípios que ela tinha, a maternidade idealizada dela, e aí de repente é uma frustração imensa, mais a carga hormonal. Então, assim, cada mulher vive o porpério de um jeito. O meu É. primeiro porpério foi muito ruim. O segundo já foi muito mais leve, mas o primeiro Uhum. porpério eu não queria nunca mais saber de ter outro filho, assim, porque foi muito ruim. É. E é isso, né? Eu acho que é difícil até assim, né, Aline, quando a gente fala assim, ai, você tem colegas às vezes que estão passando por isso, que estão grávidas, né? A minha irmã agora vai ter bebê. Eu tive uma colega que teve bebê recentemente, e ela falou, por que que você não me avisou? Que ia ser assim, por que que você não me falou? Eu falei, mas eu não sei o que eu podia te falar, porque para cada um a experiência é uma, né? É tão diferente de uma mulher para outra, a realidade de cada um, o nível de suporte que cada uma recebe, o quanto cada uma queria aquilo, viver aquilo. Então, é muito. Ela falou, não, mas você tinha que ter me avisado, né? Que a gente ia sentir esse sentimento, essa coisa que parece que a gente não se encaixa mais. Eu falei, poxa, mas é difícil a gente descrever isso. Eu acho que só vivendo mesmo para entender, né? Só vivendo e não tem como. Eu acho que você precisa. A gente vai descobrindo, né, Aline, que ninguém melhor do que você mesma para saber o que você precisa. Sim, Porque não é a sua mãe, não é o seu marido, não é a sua rede de apoio, não são essas pessoas que sabem, porque o que para uma, o peso que a privação de sono tem para uma pessoa não é o mesmo que tem para outra. Então, sim. às vezes a pessoa fala, você precisa dormir mais, você precisa descansar mais. Não é o que vai ajudar aquela mulher, né? Não é o que vai ajudar aquela mãe. Então, eu acho que a gente precisa conseguir entender que vai ser muito diferente. E aí você conseguir explicar isso, né? Como vai ser, quais serão esses desafios, vai ser desafiador. É muito pessoal, não tem, né? É. Eu lembro que no meu porpério eu não queria dormir, eu queria carinho, eu queria presença, eu queria gente comigo. A privação de sono eu não tava nem aí pra ela. Eu queria ter pessoas dentro de casa, eu queria estar com alguém dentro de casa. E Uhum. tem pessoas que não quer ninguém por perto, quer vivenciar aquele momento sozinho, né? A Nath Exato. colocou aqui que o primeiro porpério dela também foi caótico e agora o segundo tá melhor. Hum. Acho que é por saber também um pouco o que esperar e que tudo é fase. Acho que ter essa esperança de dias melhores, porque no primeiro porpério a gente não tem esperança, né? E, Parece que e não vai uma ter fim aquilo. E tinha uma fala assim que me incomodava muito e hoje, assim, né, passando desse período inicial que é bem turbulento, eu sei que as pessoas estavam certas no que elas estavam falando, mas é que não era aquilo que a gente queria ouvir naquele momento, não era o que a gente estava pronta para ouvir, que é o vai passar. Isso me incomodava muito no começo. Ah, vai passar.
Não, fica tranquilo, isso passa, passa. Eu sei, é verdade. Hoje eu sei que é verdade isso, mas naquele momento não é o que você quer ouvir, né? Então eu Sim. acho que a gente se sente assim, você vai ficando incomodada, porque tantas coisas, né? São tantos desafios ali, e aí você, vai passar, parece que a pessoa está diminuindo tudo aquilo que você está sentindo, né? Não existe empatia, né? Pelo momento que você está vivendo, né? Isso Até me passar incomodava você muito. precisa de algo, né? Tudo bem, mas e agora? Vivendo isso, né? O que que você pode me oferecer? Sim, o que que eu vou fazer? Vou sentar e vou ficar esperando passar? Porque não vai funcionar só ficar Se não sentada, passar, passa né? por cima da gente, né? Literalmente isso. Exato, passa por cima. Então, e isso me incomodava, assim. Às vezes, eu acho que eu cheguei numa situação específica, assim, a deixar a pessoa falando sozinha. Eu lembro que a pessoa começa, não, mas isso aí vai passar, você vai ver. E eu saí, sabe? Assim, não sei se a pessoa percebeu que eu tava incomodada realmente, ou se ela achou que eu fui só fazer outra coisa, mas é porque eu tava muito incomodada com essa fala, assim. Não era o que eu queria ouvir naquele momento, né? Não era Sim, o que eu precisava ouvir naquele momento. sim. É muita falta de acolhimento, né? E se você pudesse colocar um desafio, né? Ou de forma positiva ou de forma negativa, o que você acha que foi mais intenso? Eu acho que eu li isso num livro do 60 Dias de Neblina, e eu acho que ali eu me identifiquei muito, assim, quando ela fala da solidão materna, né? Eu acho que esse era um grande desafio, assim, e ela é uma solidão que ela é sutil, mas ela tá ali, né? Então você começa a poder sair com o bebê para socializar, você tá com vontade de sair porque você ficou bastante tempo em casa, né? Por uma questão de segurança até, saindo em poucos lugares públicos, sem frequentar lugares com muitas pessoas. E aí você vai para aquele primeiro churrasco, mas você tem que amamentar a cada 2 horas, você tem que procurar um lugar silencioso, e aí você tá sozinha de novo, né? As pessoas estão ali socializando, conversando, e você tá ali quietinha, né, E eu tentando acho, acalmar o bebê. e eu lembro que eu tinha também um sentimento de o bebê nasceu, você não existe mais. Agora todo olhar é pro bebê. Muito bom as pessoas amarem o nosso bebê, claro, mas assim, todo mundo se preocupa com o bebê. Ah, o bebê tá com frio, o bebê tá trocado, o bebê tá com fome. Mas ninguém falou assim: olha, eu seguro o bebê aqui pra você comer a sua comida quentinha, vamos aproveitar aqui, né, Uhum. esse momento. Eu também acho muito solitário. É, E. Pode falar. e a gente. Você vai se acostumando, né, a lidar com isso, assim, mas você vai vivendo esses vários momentos, assim, só essa solidão, assim, que ela tá ali, né? Por mais que você tenha pessoas próximas, por mais que você tenha rede de apoio, que o seu marido esteja ali presente para te ajudar, ela acontece ao longo do dia, né? É o momento que você tem que sair, que você tem que amamentar, é o momento que as pessoas continuam ali na cozinha conversando, falando e você sai, né? E você se afasta. Então, eu sentia muito assim essa solidão que ela fala, né? Eu acho que ela falava alguma coisa assim como se fosse que a maternidade é uma ponte que se atravessa sozinha, né? Eu acho que isso Sim. era bem o que eu sentia mesmo, assim. Você se sente sozinha em muitos momentos, apesar da presença das pessoas. É porque tem coisas que só você vai poder fazer, né? E é o papel mesmo da mãe naquele momento, mas é uma solidão, né? A gente se sente sozinha naquele momento. Sim, né? Nossa, é muito real. Ai, gente, como é incrível, né? Pessoas diferentes vivenciam a É. mesma. Você falando, eu vou lembrando assim do meu primeiro puerpério. Falar, ai meu Deus, como eu sobrevivi àquilo. E Uhum. teve alguma coisa, Thaís, que te surpreendeu, assim, muito, que você não imaginava? Alguma Eu acho situação, que a alguma gente. pessoa? Eu acho que assim, de aspectos que me surpreenderam positivamente. A gente descobrir assim essa questão desse instinto materno, né? O quanto ele realmente existe, o quanto ele tá ali, a gente sente que tem alguma coisa errada, né? A gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente pode às vezes não conseguir nomear, identificar exatamente o que é, mas a gente tem esse instinto materno, ele é real, né? Ele tá ali, ele tá presente. Então, isso eu sentia muito assim, e me deixava, falei, puxa, que natureza, né? Como essa natureza é sábia, né? Em trazer assim, porque por muito tempo eu fiquei questionando assim, falei, tá tudo errado. Falei, quem programou isso aqui programou errado. Não é possível. Que a gente tem que ficar ali, né, os 9 meses, uma série já de privações que você passa, e aí depois você vem nesse momento que você tem que ficar ali só com o bebê, e amamenta, e acorda, e troca a fralda, e acorda 5, 6 vezes. Eu falei, tá tudo errado.
Falei, quem é que fez? Meu Deus do céu. Falei, quem é que programou isso aqui? Não tá certo isso? Tudo isso para isso? Falei, não é possível. Falei, não é possível. Falei, gente do céu. Falei, não tem como. Falei, por que tudo isso, né? Por que toda essa carga? Por que... E aí, assim, o hormônio, né? Hormônios ali trabalhando que não te ajudam nesse sentido. Você com uma instabilidade emocional e uma privação de sono. E eu falava, não é possível. Eu falei, gente, alguém calculou muito errado isso daqui. Por que que a mulher tem que passar por tudo isso, né? Nesse momento. E aí, é um momento tão delicado que você quer construir um vínculo, que você quer. E eu falava, como é que eu vou estabelecer esse vínculo nessas condições? E aí a amamentação foi muito difícil para nós, então era dolorosa. Então, assim, a hora que ele vinha para mamar, eu não sentia aquilo que as pessoas diziam, assim, né, daquele carinho pela amamentação, daquele no começo, né? Depois a gente consegue ir fazendo isso, mas no começo era difícil. Então eu questionava, eu falava, tá tudo errado. Mas ao mesmo tempo eu vi que existe também esse instinto materno que ajuda a gente, né? E a resiliência que a gente vai desenvolvendo, né? Eu acho que positivamente, assim, eu descobri que a gente tem uma força realmente muito maior, né? Do que a gente imagina que a gente tem. Porque a gente Sim. enfrenta ali isso e a gente tá ali no dia seguinte, não sei como, a gente acorda, a gente faz tudo de novo, e de novo, e de novo, e aí madrugadas acordada e você tá ali de novo presente, né? Então, é Você tinha realmente a muito incrível. sensação de se comparar com alguém quando você vivia isso? Você tinha esse pensamento de, poxa, para as pessoas parecia ser tão mais fácil e só eu tô lidando com isso? Ou você não tinha essa. Eu acho que a gente tem um problema, Aline, quando a gente começa a olhar muito assim, sabe, para redes sociais, porque pessoas postam, porque, né, não tanto de amizades que eu tinha, de pessoas com quem eu conversava e que tinham bebês na mesma idade, os relatos eram muito parecidos, né? Então a gente se identificava, era com essas pessoas que eu queria trocar, que eu queria estar ali conversando todo dia. Mas quando você olha assim, né? Então você. E são muitas questões que a gente vê. Então, assim, o sono. Então eu via lá que o bebê com 3 meses já tinha que estar dormindo não sei quantas horas. Eu falava, nossa, tem alguma coisa errada com o meu, então, porque não tá dormindo nem perto disso. E aí outras pessoas colocando, sabe, já viajando, já passeando com o bebê. Eu falei, gente, mas puxa, será que eu devia estar fazendo isso? Será que, né? Será que o que eu estou fazendo errado, então? E eu acho que isso é ruim. Eu tive um período assim que eu me desconectei mesmo, sabe? Eu falei assim, eu não vou mais ficar me alimentando de ideais do que as pessoas colocam, porque eu não sei o que está por trás disso. Então, isso não está me fazendo bem. Então, eu fui. Não sei se eu chegava a me comparar, mas eu achava que talvez o caminho tivesse que ser aquele, porque era o que a pessoa estava colocando, e eu me questionava se o meu estava certo, né? Então, eu acho que essas comparações surgem, assim. A rede de apoio, as redes sociais são muito boas, mas nesse quesito maternidade, ela é meio que um tiro no pé, assim, né? Porque a gente se desdobra, a gente faz o melhor, aí você abre o feed em 3 minutos, tudo aquilo lindo que você achava que estava construindo foi por água abaixo, porque tem alguém fazendo 20 vezes mais do que você. Sim, sim, sim. E eram coisas interessantes, porque assim, eu nunca tive muito assim, não gosto muito de cozinha, de me dedicar a fazer comida, fazer essas coisas. Nunca foi minha praia, nunca fui. E aí, nesse momento do puerpério, que eu tava assim em casa, né, cuidando do bebê, eu às vezes me pegava chorando ou frustrada porque eu não conseguia fazer um arroz. E aí eu chorava, porque eu falava assim, eu não consegui fazer nenhum arroz hoje. E assim, pra quê? Isso nunca me incomodou, entendeu? Então, por que que o arroz naquele momento estava me incomodando? E na verdade, é porque assim, na verdade você não consegue fazer mais as coisas que você quer fazer no momento em que você quer fazer. Então, eu acho que mais do que a privação de sono, eu falo isso para todas as minhas amigas, a privação de liberdade foi o que me pegou. Eu não poder tomar banho a hora que eu quero tomar banho. Era a hora que dava para tomar banho. E do jeito que dava, porque às vezes ele começava a chorar e você estava no meio do banho, né? E ninguém conseguia fazer ele parar de chorar. Então, eu acho que essa privação de liberdade, assim, era o que mais me incomodava, né? De você se sentir, assim, fora do controle. E você tinha esse controle antes, né? O que você vai fazer, a hora que você quer fazer, e agora você não tem mais. Então, acho que isso pega, assim, né? Até para comer, para tomar um banho, para poder ir numa consulta, você precisa pedir para alguém, né? Ou alguém vai Exato. comigo, porque no começo tem medo de sair com o carro sozinha com o bebê, ou se o bebê chorar e você está numa consulta não tem muito o que fazer. Eu também senti muito isso. Tipo, meu Deus, eu me sinto uma criança de novo, né? Eu preciso pedir autorização para fazer qualquer coisa, porque eu preciso contar com alguém para fazer o básico. A É. Paty perguntou aqui, ó, também era uma pergunta que estava aqui para eu te fazer. Que tipo de ajuda você gostaria de ter tido, né? E aí a minha aqui tava como você sentiu o apoio ou a falta dele, né?
tanto com Aham. sua família, com seus amigos, né, nesse momento aí do puerpério. Eu acho que eu sou assim, muito privilegiada, né, no sentido de ter uma rede de apoio. Os meus pais se mudaram, né, da cidade em que eles moravam para vir para cá, para ficar Uhum. próximos da gente. Então, para se dedicar a nós mesmos, né, a mim, era a época que eu estava voltando a trabalhar, então para que eu pudesse ir me reorganizando, né, com mais facilidade. Eu tive babá por um tempo me ajudando. Então, essa rede de apoio eu consegui construir. E isso traz um alívio pra gente, né? Você ter pessoas que você pode confiar, porque às vezes não é só poder ter acesso a uma rede de apoio, às vezes não funciona, né? Eu tenho colegas que falam, eu não quero os meus pais aqui porque não funciona pra mim, né? Eu me sinto mais ocupada, eu me sinto com mais deveres, né? E efetivamente não ajudava. Não era o meu caso, sabe? Nisso eu fui muito privilegiada porque eu tinha os meus pais, assim, para me dar toda essa rede, o que eu precisasse. Tive babá por um tempo e que era fantástica, né? Então, assim, e isso é outro ponto, né? Bom, porque nem sempre você consegue profissionais que você confia. Sim. E isso deu muito certo. O meu marido sempre participou o máximo que ele podia, né? Estar presente. Então, todo esse aspecto assim de rede de apoio nunca foi uma dificuldade assim para mim. Né? Mas eu acho que um tipo de ajuda assim que hoje eu acho que teria sido muito importante e que eu não tive, né? Acabei lidando com isso de alguma outra forma, mas que teria sido importante era o suporte psicológico. Né? Não sei se em forma de grupos de mães, eu não sei se de uma terapia individual, mas eu acho que teria sido importante falar mais sobre tudo que eu estava sentindo, os sentimentos que estavam ali. Eu acho que isso teria sido um plus, né? Para além dessa rede toda de apoio. Eu acho que isso fez falta, assim. Você falou de um profissional, isso é muito real. Porque quando mães se juntam, a gente começa uma a falar da maternidade, né, cada uma falando da sua maternidade. E aí a gente às vezes compartilha uma experiência de algo que está te ferindo muito. Aí a outra mãe também quer falar a experiência dela, ela fala: "Ah, mas o meu foi pior, porque comigo sim foi difícil." Aí você É, sai pior, né? Você fala: "Poxa, eu queria desabafar, eu queria ser acolhida", e aí vira uma competição de quem está sofrendo mais e não tem nenhum acolhimento. isso pode acontecer. Então, eu acho que ao mesmo tempo que você estar no grupo e às vezes você olhar assim para a dificuldade do outro, né, te faz pensar, puxa, acho que as minhas dificuldades né, são menores, puxa, nossa, tô mais aliviada, olha só como que pro outro tá muito mais difícil, mas também pode passar por esse outro aspecto, né, de não ter ali o que você tá passando sendo validado, né, e ser diminuído, e aí você acaba não sendo acolhido. Então, acho que ajuda profissional, assim, eu acho que teria sido importante, assim, nesse momento. Eu acho que ajudaria a gente a lidar com tudo isso de uma forma mais leve. Eu acho que eu demorei um pouco, sabe, para falar assim, faz o que você pode, sabe? Para de se cobrar no tanto que você se cobrava antes, para de tentar ter o controle sobre coisas que você não tem mais. Eu acho que eu precisava ter tido isso, assim, ó, faz o possível, né? Leva da forma como dá, né? Se hoje não deu para fazer, amanhã você tenta de novo. E se não der, você tenta no outro dia de novo, né? Então, acho que teria sido importante, assim, esse suporte ali. Eu acho que foi o que faltou, porque rede de apoio, assim, de família, de pessoas ajudando, isso eu não posso reclamar. Eu sei que isso é um privilégio, assim, para poucos, né? Não são todos que podem usufruir disso. Eu pude, então eu sou muito grata a isso, mas ainda faltou essa questão que é mais. É nossa, né? Você comentou agora há pouco, né, Aline? O bebê nasce e todo o olhar é para o bebê, né? Ninguém leva um presente para a mãe. Todo mundo leva presentes pro bebê. Né? Então, assim, ninguém olha para aquela mãe, né, que acabou de nascer. A mãe também acabou de nascer ali, né? Exatamente, perfeito. Mas a gente. E tudo que você está fazendo, e outras coisas assim que eu percebia que me incomodavam, acho que ninguém falava assim: olha, nossa, como você está sendo uma mãe boa, como você está sendo uma mãe fantástica. Eu só estava cumprindo o meu papel ali de mãe, né? Então, assim, olha. Ah, não é Nossa, assim mesmo. Não, é isso mesmo. Ninguém, né, valoriza assim, nossa, puxa, você é uma mãe incrível, como você, nossa. E que era algo que eu recebia no meu trabalho, né? E de repente você não está trabalhando, você está em casa e tudo que você está fazendo é para garantir a sobrevivência do bebê e a sua. E falta, né? Falta essa coisa. Nossa, olha, hoje que puxa, como você foi guerreira hoje. Você acordou 4 vezes hoje. Nossa, e você está aqui. Meu Deus. Não, nossa, é um né? detalhe, mas é um detalhe riquíssimo, assim, né? Meu Deus. Acho que mudaria muito, muito, mudaria muito sentimento.
né? Nossa, E por outro lado, Aline, eu vi assim, de questões que são sociais, e é difícil a gente mexer com isso, mas, por exemplo, quando o meu marido às vezes saía com ele, né, para passear pela rua, para eu poder dormir, para eu poder tomar banho, para eu poder comer, às vezes a gente ouvia assim, né? Nossa, seu marido é fantástico, né? Ele saiu para passear. Nossa, ele sai, ele fica de ele é um manhã com ele. Puxa, paizão. nossa, como ele é fantástico. E ninguém disse isso pra mim, né? Nossa, como você é uma mãezona. Eu tô lá todos os dias, né? A gente que leva, a gente que busca, a gente quem faz. Mas naquele momento que o pai é protagonista, que é uma, duas vezes, né, na semana, a gente percebe esse reconhecimento todo que falta pra mãe, né? Eu não vejo isso no geral sendo dito assim pras mulheres, né, pras mães. Eu não Nossa, vejo. abri um parênteses aqui, né? Toda terça-feira a gente tem reunião com um grupo de mães, né? E aí nessa terça, acho que teve 2 ou 3 pais que participaram. E aí as meninas que são, também trabalham com sono falaram, nossa, que legal, 2 pais participando. Aí eu tive esse mesmo pensamento. Falei, poxa, a mãe em privação de sono, tem bebês acordando 12 vezes, e ela para tudo, atrasa o almoço, fica sem tomar café também para sentar lá, para tentar entender alguma coisa para ajudar o bebê. E é normal, tipo, faz mais que a sua obrigação, né? Tipo, a mãe Uhum, faz. E realmente, e aí pro pai, não que não, né, não tô diminuindo a função ali do pai, mas realmente todo mundo aplaude muito o pai e o dia a dia da mãe realmente passa despercebido. E é é. muito real isso. E quando as E, pessoas vêm nos visitar, também vem com os palpites, comentários com alfinetadas. Ah, mas você não teve o parto natural, não foi parto normal. Ah, porque a filha de fulano teve. Não, mas, nossa, você colocou chupeta. Ah, mas você vai dar fórmula. E aí também são é. comentários muito maldosos, assim, acho que a pessoa talvez não tenha a intenção, né? Uhum. Mas como machuca, né? Como fere. Eu não acho, de fato, assim, que as pessoas tenham intenção, mas isso a gente escuta, né, o tempo todo, e a gente vai aprendendo a criar esse filtro, né? Você vai deixando, você nem discute. No começo eu tentava argumentar, depois eu falei assim, ai, não vou mais argumentar. Então, assim, no meu caso era com a chupeta. Por que que você não dá chupeta? Mas olha, ele tem muita cólica, a chupeta vai acalmar, a chupeta vai deixá-lo mais tranquilo. Ai, dá chupeta para essa criança. Eu falei assim, eu não vou dar chupeta. Eu sou fonoaudióloga e dentro do que eu aprendi dentro da fono, eu vou colocar na balança benefícios e malefícios e para mim pesam os malefícios que a chupeta pode dar. E é para meu filho, talvez para outro bebê seja outra história, mas eu não vou dar. Não, mas você tem que ver. Mas, se eu fosse você, eu dava uma chupetinha. E eu falei assim, eu não vou dar. E aí chega um momento que eu já não argumentava mais, porque no começo eu queria tentar. Ela falou, olha, mas a chupeta pode trazer essa dificuldade, ele já teve problema de amamentação, pode ser que ele faça mais confusão de bico. E depois chegou um momento que eu era mais enfática mesmo. Falei, olha, eu não vou dar chupeta. E aí as pessoas até, ai, é, né, tá, e se afastavam, porque a gente cansa, né, de ficar ouvindo, assim, muitas sugestões e talvez algumas coisas sejam válidas, mas não são válidas para você, né, para o seu bebê, então, e a pessoa não sabe Isso. disso, né, dessa realidade. Então, eu acho que você sugerir algumas coisas, você fala, olha, eu fazia assim com os meus filhos, ai, olha, mas é que às vezes é a forma como a pessoa traz aquilo pra você também, né? É Que diferente, acaba tipo, olha, ferindo, né? no meu caso, eu dei a chupeta para os meninos e acalmaram. Tipo, é um comentário, com, né, supondo algo. Agora, mas você tem que dar a chupeta para ele parar. É, É exato. totalmente diferente, né? É. E é isso. Tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas que estavam ao seu redor ali entendessem melhor sobre o porpério? Eu acho que no geral, assim, as pessoas que estavam ali próximas, elas foram muito compreensivas, né? Eu acho que existiu isso, assim, essa compreensão. Eu não tive muitas dificuldades, assim, como outras colegas minhas referiam, sabe? De comentários, de pessoas que tiveram, assim, dificuldades. Mas eu acho que talvez assim, no geral, para as pessoas que a gente estava conversando, faltava um pouquinho de escuta, né? Então, às vezes você tá naquele momento ali, você só quer falar com alguém, porque você fica o dia inteiro com o bebê não fala com você, né? E nós somos pessoas que a gente fala muito, né? A mulher tem essa necessidade de falar, de conversar.
E às vezes as pessoas, elas vinham para ajudar o bebê, mas você quer conversar com a pessoa, mas aquela conversa, na verdade, é um momento para te escutar, né? Não é que você quer ouvir palpites, não é que você quer sugestões de Não como quero fazer. soluções, porque eu dou um Google, eu tenho um monte de solução. Eu só quero É, falar. a gente só quer ser ouvida, né? Então, aquela pessoa que senta ali e te escuta, né? Que tem essa escuta, assim, eu acho que um pouco mais disso, talvez, assim, que é algo que depois que fui mãe, pensava assim nas minhas colegas, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que ela passou por tudo isso também, né? Então, eu tento, assim, para as mães que estão chegando agora, assim, de algumas amigas, eu tento fazer isso, assim, com elas, né? E aí, como é que vocês estão, né? Como é que você está? Ah, bebê tá lindo. E você? Como é que você tá? Você tá bem? Fala um pouquinho. E aí a gente escuta e eu percebo que às vezes você vai trocar mensagens por WhatsApp com essas pessoas e o áudio delas tem 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Eu falei, é isso, ela precisa ser ouvida, né? E aí eu vou fazendo pequenas contribuições, pequenas colaborações, pequenas falas, porque eu sei que a necessidade dela é muito mais de falar agora do que de ouvir, né? E eu acho que isso teria sido talvez algo assim que eu senti um pouco mais de falta, assim, nesse começo, né? Desse porpério, né? A Dai colocou aqui, a Daiane, ela é psicóloga também, perinatal, né? E ela colocou, a mãe precisa estar muito segura e informada para conseguir manter as suas decisões, né? Sim, sim. Porque a gente já acha que tem culpa e medo de tudo. Aí vem alguém falando que o seu leite não tá fraco, que você precisa dar chupeta para melhorar. Se você não tiver estudado muito ali, se posicionado, né? Se posicionar muito, você cede. E é difícil, porque mesmo que você tenha conhecimento, que é o que a gente estava falando mais no comecinho, né, da nossa conversa, mesmo que você tenha conhecimento, então, eu sou fono, eu muito provavelmente tenho mais informação do que outras pessoas sobre frênulo, sobre amamentação, mas quando eu precisava tomar essa decisão, se a cirurgia seria realmente a melhor indicação ou não, eu tinha os especialistas dando a opinião deles, né, falando sobre, mas a gente fica insegura, porque ali você não está como profissional, você está como mãe. Então, é por isso que a gente se questiona, ainda que você tenha conhecimento sobre aquilo, você fica, será, meu Deus do céu, mas era tão mais fácil, Aline, para eu fazer esse tipo de indicação para as mães, né? No sentido, não, o seu filho realmente precisa, né? Ele está com 7 anos e ele não consegue falar o som do R, né? Não tem dúvidas de que ele precisa dessa cirurgia. Era fácil para eu falar isso, né? E acho que depois de ter me tornado mãe, entender o outro lado, a gente pensa assim, talvez seja o melhor caminho para essa criança, essa cirurgia, mas talvez não seja para essa família, talvez a mãe tenha muita insegurança, né? Então, e isso tudo pode refletir, né, em resultados aí que não são os mais esperados, né? É Ou da família individualizar, né? ou da família procurar, às vezes, um profissional que falou para ela que faz um procedimento de determinada forma porque é mais rápido e menos indolor, mas também não vai ser efetivo, né? Então, a gente lida com tudo isso. Mas era muito mais fácil para mim fazer essa indicação como profissional do que quando eu precisei tomar essa decisão como mãe. Né? Então, eu acho que por mais que a gente tenha conhecimento, que a gente esteja bem informada, tanta coisa que passa, tantas informações que a gente recebe que você começa a questionar, né? Se até aquilo que você achava que você sabia realmente, né, é o melhor, é o que funciona, né? Por outro lado, acho que a gente vai aprendendo também, isso é algo que eu aprendi muito, a ignorar um pouco opiniões, a ignorar um pouco o que eu via em redes sociais e entender o que funcionava melhor para nós. Então, eu falei, olha, essa história para mim de deixa o bebê dormindo, chorando sozinho até ele aprender a ter autonomia do sono, eu falei, eu não sei se isso funciona ou não funciona, se funciona para 90% dos casos, eu falei, para mim não funciona. Eu não lido bem com isso e eu não vou fazer assim, né? Podem vir me falar que cientificamente foi comprovado que é o melhor método. Tudo bem, eu não vou fazer assim. Porque aí entra esse instinto materno. Para mim não estava certo fazer aquilo, né? Deixar o bebê ali chorando, ah, né? Só todo desorganizado, todo desregulado e eu assistindo do quarto aquilo. Eu falei, não, não tá certo, né? Na babá eletrônica, eu falei, não, isso não tá certo para mim. Não sei se tá certo cientificamente, mas para mim não tá. Eu não concordo. Eu trabalho com sono e eu não concordo, porque eu falo assim, nem nós adultos aprendemos nada sozinho, né? Sempre que a gente aprendeu alguma coisa, teve alguém lá nos guiando, nos instruindo. Eu É. sempre dou exemplo de tirar a habilitação. Tinha um professor do seu lado te apoiando, te empoderando, te incentivando, né? Não, vai dar certo, vamos tentar de novo. Por que que com um bebê seria diferente?
Tipo, fica aí Uhum. sozinho e se vire. Se nem com um adulto funciona assim. Eu não sou a favor de treinamento de choro. Né? É, E aí a gente precisa se posicionar nesse momento assim, entendendo que, olha, e as pessoas vão falar pra você, e você vai ver muitos vídeos sobre isso, e aqueles bebês que as mães colocam e 2 minutos eles estão dormindo, e a gente é bombardeado desse tipo de informação, né? E aí vem as pessoas que estão próximas de você, olha, mas eu vi um vídeo, olha, mas a fulana fez assim e foi muito. Não me importa, né, se funcionou pra ela. Pra mim não vai funcionar dessa forma. Então acho que chega um momento que a gente se posiciona assim, porque a gente entende que aquilo não vai funcionar pra gente, né? é. É muita coisa envolvida, né? Não é só o bebê ali, né? Eu falo que tem uma mãe, tem uma família, tem a questão de ter rede de apoio ou não ter rede de apoio. Esses dias uma mãe me falou, você nunca julga, né? Quando a gente fala de chupeta, quando a gente pergunta alguma coisa. E aí eu sempre falo isso, depende muito. Se você tem rede de apoio, talvez seja mais fácil segurar ali e ter alguém para compartilhar no momento de choro. Aí, às vezes eu atendo uma mãe que está fora do país, sozinha, sem família, sem ninguém. E eu sou a primeira a falar, não, se você quer dar chupeta, se você acha que vai fazer sentido, vai fazer bem para você, vamos lá, os riscos são esses, né? Pós e contras estão aqui, decida. Ah, mamadeira é a mesma coisa, seu leite é o suficiente, né? Até a Dai falou, todo mundo falava pro da fórmula, mesmo tendo muito leite, né? E estando feliz. Eu sempre falo, seu leite é o suficiente, mas está exaustivo, a fórmula está aí para ser usada. Porque não dá para colocar tudo numa caixinha pequena, é muito mais amplo, né? É. Muito mais amplo. A gente precisa estar bem também, para que tudo fique bem, né? Sim. Então, e eu acho que para mim também foi um sofrimento assim nesse momento de amamentação. Eu resisti muito para dar a mamadeira, porque eu queria que fosse. Foi tão difícil, foi tão sofrida a amamentação, que aí eu queria que, depois que funcionou, eu queria que fosse uma amamentação exclusiva. Eu não queria saber de mamadeira. Para quê? Sabe? Porque aí eu me privei de tantas coisas, né? De conseguir voltar a trabalhar, que era uma necessidade para mim. Eu precisava voltar a trabalhar. E lembro que a primeira semana que eu voltei para o trabalho, todas as pessoas diziam assim: Ai, como é que você tá? Como é que tá o seu coração? Eu falei: tá pleno, tá ótimo, tô bem, tô feliz. Eu precisava voltar. As pessoas me olhavam assim com uma cara de ixi, né? Eu acho que alguma coisa tá errada. Eu falei: não tem nada errado, não tem nada errado. Eu sempre trabalhei muito, isso aqui faz parte da minha vida e poder voltar um pouquinho, porque eu tava voltando em doses homeopáticas. Eu falei: poder voltar a fazer um pouquinho disso aqui me faz sentir que ainda tem vida para além daquele universo ali de cuidar de um bebê, de trocar fralda, de dar mamar, e, né, esse looping. Eu me sentia vivendo um looping eterno. Chega um momento que sextou não faz sentido nenhum pra gente, porque a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, eles são todos iguais, né? Então, assim, não mudava nada, né, pra gente ali, essa rotina. Então, poder voltar pro trabalho era um momento que eu podia, assim, ter um pouquinho de tempo pra mim, só pra mim, Mulher né? além de Então, mãe. exato, né? E me fazia falta. E eu sei que outras pessoas tiveram sofrimento para poder voltar. Para elas foi muito mais difícil. Então é muito pessoal, né? Muito pessoal, né? A gente tem que entender o que funciona para. E de novo, né? O que eu disse aqui é o que funciona para você. E ninguém melhor do que você para saber o que é melhor para você mesma. Não é seu marido, não é sua mãe. É só você quem sabe, né? O que vai realmente te ajudar, o que te ajuda a lidar com tudo isso, né? Não, perfeito. E você acha que afetou a relação conjugal, esse período de puerpério? Eu acho que como é transformação para os dois, né? Então, a gente, você passa a nem encontrar mais a pessoa, né? Porque a hora que vocês vão, antes vocês deitavam, conversavam um pouquinho, ficavam juntos, podiam namorar. Agora você não encontra mais, né? A pessoa, os horários estão desencontrados, você não tem mais energia, né? Quando dá tempo, quando coincide de encontrar outro, você tá cansada, né? Mas na maioria das vezes, então, ou você tem outras preocupações, ou você já pensa assim. Nossa, mas aí depois eu já tenho que acordar daqui a pouco. Então eu acho que é um período de transformação. No começo a gente vai se desconectando um pouco, né, dessa questão assim do casal. A gente passa a ter mais, acho que uma relação de parceria, né, com o outro, né? A questão amorosa, ela é muito impactada nesse começo, né? E depois a gente vai tentando reconstruir isso, mas você precisa da pessoa ali do seu lado no sentido da parceria dela, né? De entender que você tem alguém ali que pode te ajudar, que pode estar ali por você, né? Então acho que isso se fortaleceu, né? Mas os desafios aí
de ver a gente como um casal é algo que a gente vai tentando até hoje, porque a gente vai tentando conciliar essas rotinas que não têm sido, Sai né? pra jantar assim as crianças, né? Pra ter um momento de casal, e você senta no restaurante e só fala das crianças. Exato. Ou fica com a babá vendo o que ele tá fazendo, né? Então, muda, Ai, né? gente, é muito bom. E, Thaís, como você encarou a transformação do corpo, desde a gestação, no pós-parto? Foi algo que te impactou? Eu tinha muito mais receio antes, assim, quando eu pensava, né? Ai, puxa vida, como é que será que vai ser isso depois? Como é que vai ficar meu corpo? Eu sempre sofri muito com estrias, então eu falava, nossa, minha barriga vai ficar cheia de estrias, meu peito. Eu já sofri por antecedência, nada disso aconteceu. Eu consegui voltar ao meu peso muito rapidamente, acho que por conta até da amamentação. Então, isso foi um aspecto que me surpreendeu assim positivamente, né? De conseguir e eu comia tanto, né? Porque a gente amamenta. Eu sentia uma fome. Eu comia um prato, eu comia dois, eu só não comia o terceiro por vergonha. Eu falava, nossa, gente do céu. Eu falei, olha aqui, não vai dar, tipo, né? Mas a gente eu comia, e aí assim, você subia na balança, você não ganhava peso. Eu falava, meu Deus do céu, que milagre é esse que está acontecendo, né? Então, eu não tive essa dificuldade assim com a questão do corpo. Por exemplo, o meu cabelo, eu fazia progressivo, meu cabelo era liso, aí amamentando eu parei. Até hoje, ó, os cachinhos estão voltando. Eu não sei mais como é que eles vão ficar, se eu volto a fazer isso na hora que eu parar de amamentar ou não. Então eu tive uma fase de revolta com o cabelo, depois eu tive uma fase de revolta com roupa, não pelo corpo, mas eu achava que o meu estilo estava indefinido. Eu não me sentia mais Eu nas roupas tive que eu muito disso. tinha. Eu olhava para o armário e eu não queria colocar nenhuma daquelas roupas e eu falava, puxa, não quero por essa, não quero essa outra também. Eu não sei o que que acontece, né? Uma é Vários jovem colegas referiram demais, tipo, ah, isso. isso aqui é muito jovial, e não, isso aqui é muito senhora. Tipo, cadê o equilíbrio? Cadê o meio termo? E olha, eu sigo sem saber qual é esse estilo até hoje, porque aí assim, eu não gosto mais de boa parte das roupas que eu tinha, mas também assim, você sai, você não se identifica com outras coisas. Hoje é tudo cropped, tudo com a barriga de fora, eu não vou ficar com a barriga de fora, então a gente segue sem roupa e sem essa identificação assim de imagem, né? Esse é um cuidado assim que eu acho que eu passei a ser menos assim, unhas, eu não sei quando foi a última vez que eu fiz, e já não me importa mais. E antes eram coisas que eram preocupações mais assim, ai, tá com as unhas feitas, né? Hoje já nem lembro mais quando eu fiz e não tô preocupada se estou ou não estou fazendo, sabe? Que bom que isso mudou nesse sentido, né? De não ser mais uma preocupação, porque isso é tão irrelevante, né? Quem que observa isso? Só você mesma, né? Sim, exatamente. É, E qual foi a emoção mais intensa que você passou pelo puerpério? Hum, Ou no puerpério, né? eu acho que foi lidar assim com a frustração, né? Porque a gente lida com ela, acho que diariamente, né? Diariamente você planeja tomar um banho, e você não consegue, você imagina que você vai fazer um passeio no final do dia, mas aí o bebê não dorme aquele dia, ou ele não acorda, ou às vezes você faz um planejamento e aí as coisas saem fora, né, do que você queria. Então, essa frustração, a gente lida, acho que lidar com essa frustração, assim, foi mais desafiador, assim, para mim, né, de entender que eu não estava no controle mais das coisas, que eu não conseguiria mais fazer da forma como eu queria que elas fossem feitas, era do jeito que dava para ser feito, né? Então, acho que a frustração é um desafio, assim, que pegou para mim. Mas hoje eu olho, assim, para isso com outro olhar de que o meu limiar para frustração aumentou. Então, para alguma coisa me abalar hoje, precisa ser muito forte, porque e às vezes você escuta de reclamações de outras pessoas com algumas coisas, nossa, porque aconteceu isso, e você falou, tá legal. Falo, olha, se eu te contasse o que aconteceu hoje, mas nem vou te contar porque tá tudo bem, né? Eu não quero ser eu a pessoa que não tem empatia pelo que você está Sim. dizendo, mas tá tudo bem, eu guardo pra mim, né? Mas assim, foi muito pior pra gente, né? Às vezes Nossa, numa situação específica e a gente acaba aprendendo a lidar com isso, né? Com essa frustração. Então acho que isso foi mais pesado assim pra mim.
E eu acho que a gente se acostuma, né? Esses dias uma amiga falou, nossa, meu cabelo é todo cacheadinho, bem cacheadinho, crespo. E aí uma amiga minha falou assim, ai, nossa, você alisou o cabelo. Eu falei, não, é porque eu não tô tendo tempo de lavar o cabelo, de esperar secar, de fazer fitagem. Aí, às vezes, eu lavo o cabelo meia-noite pra não dormir com aquele molhado e escovo. É. E, tipo, é a minha realidade agora. Tipo, a minha bebê tá com 1 ano e 5, né? Eu não tô mais aí acho que ainda tô no porpério, vai, vou me colocar nele ainda. E aí falar, agora eu aprendi a resolver do jeito que dá. Tipo, entre o ideal e o real, eu faço o que dá. Uhum, Né? uhum. As unhas também, assim, tipo, antes, tem um casamento, a gente precisa fazer uma unha. Hoje, tipo, tem um casamento. Eu quero uma roupa que me caiba aí eu penso no lanchinho que eu vou levar para as crianças, no que eu preciso Sim. pôr na mochila, e aí a unha eu nem lembro que eu preciso parar e fazer. Uhum, exatamente isso. A gente vai se adaptando, né? A gente vai se adaptando, né? Porque outras coisas passam a ser prioridade, né? E que bom que elas passam, né? Eu tenho colegas que falam assim pra mim, eu não sei se eu quero ser mãe, porque a minha rotina é uma rotina de muita dedicação ao trabalho, de muita dedicação à profissão. Eu não sei onde cabe uma criança, eu não sei como vai ficar isso depois. Eu falei, olha, posso te falar uma coisa? Tudo muda e muda tanto que o que você acha que é prioridade pra você hoje passa a não ser mais depois. Então, assim, o que você está sofrendo por antecedência agora em relação a algo que não vai mais ser uma preocupação sua depois. As suas preocupações vão mudar, as suas prioridades vão mudar. E então não adianta, né, a gente fazer toda essa previsão, né? Imagina assim, você quer ser mãe, né? Você gostaria de criar uma criança, educar uma criança, estar presente, né? E se você quiser isso, repense, porque não são a questão dos seus objetivos de trabalho que vão talvez trazer é, esses pensamentos, né, de que precisa ser assim, não, como é que vai ser? Vai mudar, tudo vai mudar depois. Então, e a gente vai se readaptando, né? Eu antes trabalhava das 8 às 8, né, com crianças, assim, o dia inteiro. Hoje, quando eu trabalho 4 horas à tarde, eu já estou exausta. E antes eu falava, como é que eu aguentava 8 horas? Eu não sei. Mas é porque você tem um bebê em casa, você, né, fica com a criança em casa, por isso você se cansa também. Não, é verdade, tem esse fator, mas não é só isso. É porque a gente começa a estabelecer outras prioridades. A gente começa a falar, não estava saudável o que eu estava fazendo antes, né? É melhor da forma como eu estou fazendo agora, né? Tem mais equilíbrio na minha vida como eu estou fazendo agora. E que bom que eu consegui encontrar esse equilíbrio. Nossa. Tô me identificando muito com as suas falas aqui. Tipo, meu Deus, é verdade. Eu tinha um salão de beleza há muito tempo atrás, né? E eu trabalhava sábado, domingo e eu amava essa vida. E quando a minha primeira filha nasceu, eu falei, gente, eu não sou mais feliz trabalhando de sábado até 7, Uhum, 8, 9 da noite. Tipo, não quero mais uhum. isso. E aí eu fui diminuindo, 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 até que eu parei de trabalhar na área da beleza, porque não fazia mais sentido, né? Mas como as prioridades mudam, gente. Se você pudesse voltar no tempo, né? O que você diria pra você mesma grávida sobre o puerpério? Eu acho que assim, não crie expectativas. Não crie, eu acho que a gente visualiza, tentar assim, mentalizar coisas boas, né? Olha, tomara que seja um bebê calmo, tomara que seja um bebê que durma muito, tá tudo bem. Você esperar, mentalizar coisas boas, isso é saudável. Mas você criar expectativas, né? Não, eu vou, 3 meses eu vou voltar a trabalhar, não, vou dar um jeito, não, e babá, e não crie expectativas, porque as coisas mudam, né? A gente nunca sabe se vai ser fácil esse processo, você nunca sabe o que vem ali do parto, você não. Então, assim, não dá pra gente ir criando, né? Eu acho que muitas expectativas. Eu acho que não criar tantas expectativas te ajuda a lidar com o que pra mim foi mais difícil, que era a frustração, que eram frustrações diárias, né? Você tentar fazer dormir, não dormia. Você tentar ajudar o bebê a lidar com a cólica e a cólica não passava. E as pessoas dizendo que não, depois dos 3 meses a cólica passa. Mito, não funcionou. A cólica aqui em casa foi até os 6 meses, né? Então, e não criar expectativas. Não crie expectativas, lide com o que você tem ali no dia a dia, né, sem criar grandes expectativas para que a sua frustração não seja grande. Então, se abrace, sabe? Se abrace, olhe para você, cuide de você ou como você puder cuidar e sem grandes cobranças e grandes planejamentos e expectativas, porque isso não funciona no puerpério, não funciona, não é sobre a gente, né? Passa de deixar a ser sobre você. É aquela coisa de você sair desse do centro, né? O mundo não gira mais ao seu redor. Não é a hora que você quer comer, não é a hora que você quer trabalhar, a hora que você quer fazer a unha. É a hora que dá, se der, né? Então,
Eu acho que é isso, assim, que a gente precisa entender, né, nesse momento, e o conselho que eu daria talvez fosse esse, assim, não crie muitas expectativas, deixe as coisas acontecerem e vá lidando com elas da forma como você conseguir lidar. Não dá para programar o bebê, né? Não é um robô, né? É um ser Não vivo dá. que também vai precisar se adaptar. Você falou sobre cuidado. Teve alguma coisa que no Perpério te ajudou, pensando em si, em autocuidado, alguma coisa que te fazia bem nesse período? Ai, era interessante que as pessoas sempre diziam assim: ai, vai dar uma volta, vai andar um pouco, vai caminhar sozinha um pouco, né? Sai, se distrai um pouco. E era tão quente, né? Tava calor, era verão, e aí eu andava, o peito vazava, grudava no sutiã, e eu voltava mais irritada. Então, assim, o que era para ser um passeio, ai, vai na pracinha, vai respirar um ar verde, né? Um ar puro. Eu falei, ai, eu voltava irritada, a roupa grudava no corpo, não funcionava. Ai, eu falei, gente, e aí vai fazer a unha? Eu falei, vou fazer a unha pra quê? Né? Vai ficar aqui em casa? Não é isso. E eu demorei pra entender, assim, pra mim, o que foi muito bom era ter um grupo de mães, eram duas colegas, particularmente, que tinham bebês exatamente na mesma idade, e a gente trocava muito por ali. Então, é como se fosse, eu acho, a terapia que talvez eu precisasse ter tido, e eu tive ali com essas duas colegas. Porque não eram mães de bebês mais velhos, porque as mães de bebês mais velhos já tinham passado por aquilo. E para elas, a resposta era sempre: vai passar, viu? Fica tranquilo, isso aí passa. Para aquelas duas mães que estavam vivenciando o mesmo que eu estava, era diferente, né? Elas ouviam, elas falavam, ai, aqui também é assim, meu Deus, o que que a gente faz agora? Alguém tem alguma sugestão? Então, a gente tentava trocar. Então, para mim, isso foi muito bom, que eu acho que teria sido talvez um suporte aí psicológico que eu teria, é o que eu falo, por exemplo, para minha irmã hoje, né? Eu falei, olha, você tem? Então mantenha, porque eu acho que isso faz a diferença, né? Você ter alguém que te dê esse suporte ali de forma individualizada, que olhe para você e não para o todo, né? Então é, é algo que me ajudou muito, assim, foi isso, assim, né? De não consegui voltar a fazer exercício físico até hoje, eu não consegui, não cabe ainda na minha rotina. Não, não consegui, e talvez eu não tenha colocado isso como prioridade. Acho que eu tô colocando outras coisas como prioridade, e essa ainda não foi. Então, até hoje eu não voltei a fazer exercícios físicos, e não sei se, honestamente, teria sido isso que teria me ajudado. Eu acho que ajuda o corpo como um todo, né, com certeza, mas não era o que eu queria fazer também, sabe? Eu acho que eu iria mais por uma obrigação do que por uma vontade de querer fazer aquilo porque aquilo me faria bem. O que me fez bem mesmo foi ter pessoas com quem eu podia falar sobre isso, né? E pessoas com quem eu falo sobre isso até hoje, né? É. E eu acho que até as amizades mudam no Perpério, né? Eu tinha muitas amigas antes de ter filho que, tipo assim, nossa, não vou viver sem essas amigas. E aí, agora que eu sou mãe, eu falo, meu Deus, como que eu não conhecia essas aqui antes? Porque como essas me fazem bem, como essas me entendem. E mãe entende mãe, né? É. Passando pela mesma fase ali, né? É porque são as pessoas que estão vivendo, né, a sua realidade. Então, elas conseguem entender o que você está passando, né, te dar suporte no momento que você precisa. E das outras que talvez não tenham filhos, vem os convites, mas aí assim, um convite, vem fazer um churrasco aqui em casa, mas é um churrasco que começa às 7 horas da noite. Esse horário é o horário que a gente faz a rotina e que a gente está torcendo para que o bebê durma, para a gente poder dormir, para que tudo funcione no dia seguinte. Então, é, você vai quebrar essa rotina, ok, em alguns momentos, né? Mas assim, sempre não vai dar. E aí os convites para as famílias que não têm os bebês são geralmente nesses horários. Né? Então, naturalmente a gente vai selecionando, né, algumas coisas. E aí, por proximidade e vivência, você vai se aproximando daqueles que vivem o que você está vivendo, né? Perfeito. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você finalizasse deixando um recado aí para uma mãe. Tem gestantes aqui, tem mães com bebês pequenos, né? Depois elas vão assistir essa live que vai ficar gravada. Que você encerrasse aí com um conselho, com algo ali para ajudá-las a passar por isso. Olha, eu acho que é o que eu falaria para mim mesma lá atrás, né? A gente se prepara muito para o parto, muito, né? Eu acho que a gente estuda o parto, a gente quer saber como vai ser, e a gente não se prepara nada para o que vem no dia seguinte, né? E o parto, gente, vai durar o quê? 2 dias, né? Para quem teve um trabalho de parto é mais longo, e o que vai durar, né? Todo o processo depois, né? É muito maior. Então, assim, aguenta firme, né? Quando a pessoa disser para você assim, vai passar, respira, né? Engole.
isso vai passar mesmo, mas você não quer ouvir isso, aquilo naquele momento, então aguenta firme, cuide de você como você pode cuidar, faça aquilo que você acha que é o melhor para você e para sua família. Não tome muitos outros exemplos como sendo aquele que você deveria seguir. Você tem que olhar para você mesmo, para o seu bebê, para sua família, o que é importante para vocês, né? E aguenta firme, né? Aguenta firme, respira fundo. é, as coisas melhoram, mas a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência, e eu acho que ao final de todo esse processo é uma transformação muito profunda que a gente passa, e é uma transformação muito bonita. Eu acho que hoje eu sou muito mais empática, eu acho que hoje eu tenho uma tolerância maior para outras situações, eu acho que eu me preocupo com outras pessoas de forma que eu não me preocupava antes, né, de ter esse cuidado, então é muito bonita essa transformação que a gente passa, né? Desafiadora, difícil, mas ela é muito bonita. Então, aguenta firme. Ai, que lindo. Aí eu acho que vendo, né, depois que a gente passa, assim, pela fase, eu olho para minha trajetória e você falando assim, contando um pouco da sua, eu acho que dá muito orgulho de ter passado por isso, né? Porque, assim, entre erros e acertos, né, a gente venceu, a gente passou por isso, né? É, eu, pelo menos, tinha vezes que eu não via uma luz no fim do túnel, né? Eu falava, meu Deus do céu, não tem como isso aqui, não tem como ficar melhor isso aqui, meu Deus do céu. E aí hoje eu olho e falo, gente, como eu consegui? E aí eu tenho pra mim, né? Eu sempre falo, né? O poder de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza. Porque eu acho que em muitos momentos ali foi Deus, assim, realmente me empurrando, porque, né, não dava ali. E eu acho que essas situações que a gente passa realmente nos tornam pessoas melhores. Eu falo que existe a Aline antes de filhos e a Aline pós-maternidade. Eu sou completamente uma outra pessoa depois que eu fui mãe, né? E eu era muito mais egoísta, era muito mais. Uhum, uhum. Não gostei de falar, mas eu era uma pessoa muito diferente, assim, de quem eu me tornei hoje. E como você falou, né? Muito mais empática, muito mais acolhedora, né? Muito mais humana, né? Nossa, tudo muda, né? E É, que bom que realmente. muda, né, Aline? E que bom, né? E que bom que a gente pode passar por essa mudança. Eu acho que os homens também tinham que ter uma forma de engravidar, de passar por tudo isso, porque é um crescimento, é um amadurecimento tão grande para nós mulheres, né? Que eu acho que os homens precisavam ter essa oportunidade também, sabe? Olha, não seria. Seria bom, seria bom. E uma coisa, né, que você falou dos homens, né? Como é importante comunicar. Né? Porque Uhum, para o marido, por mais que ele esteja ali lado a lado, muita coisa não faz sentido para ele, né? Eles não têm a dimensão do que é o porpério, né? Muitos nem estudam, nem sabem uhum, que existe isso, né? Então, as que estão grávidas aí, né, é muito importante ter uma conversa, falar sobre o porpério, né? Sentar na mesa ali, abrir, conversar com rede de apoio, né? Ter essa conversa antes da chegada do bebê com sim. a família, que é muito importante, né? Já alinhar as expectativas de todo mundo, né? Escolher a assembleia de vozes, né? Quais são as pessoas que vão te acompanhar, né? Que é Uhum, mais algumas redes de apoio são mais de desapoio do que de apoio, é. né? Então é isso. Thais, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por você ter participado aqui com a gente dessa live. Tenho certeza aí que vai ajudar as mamães, né, que estão passando ou que vão passar daqui a pouco por isso. Foi um prazer conhecer essa história, compartilhar com você um pouquinho disso. Eu sou apaixonada por mães e por maternidade. Eu me emociono muito assim quando ouço uma história, porque é, é uma transformação que com certeza impactou muito a sua família, né? E Uhum, positivamente. Né? uhum. Nós nos tornamos pessoas muito melhores e o nosso casamento fica muito melhor, os nossos filhos são criados de forma muito melhor. Então é uma transformação muito intensa o porpério. E como você falou, também é muito bonita, né? Sim. E vai passar. Apesar de ser uma fase ruim. Aguenta firme, faça o que você puder fazer, faça o seu melhor, né? Em algum momento você se reencontra, em algum momento a gente vai. E talvez não passe, né? Mas talvez a gente aprenda a lidar com isso com uma força tão diferente que a gente tem a percepção de passou, mas não passou, não. É a gente que aprendeu a lidar com isso, É, talvez, né? faz muito sentido. As meninas estão aqui agradecendo, né? Renata, muito obrigada, maravilhoso ouvir vocês. A Aline mandou, Thaís, você é uma mulher maravilhosa, um ser humano Ah, incrível. um A beijo Paty para está Aline. mandando um beijo também. Muito obrigada.
Gente, muito obrigada aí por vocês terem participado. Mês que vem a gente tem outra live, depois a Paty vai comunicar vocês. Obrigada, Paty, também pela oportunidade, por estar sempre aí se preocupando, né, com as gestantes e com as mamães aí que fazem parte do Kairos. Ah, a Josi mandou aqui, sou grata ao trabalho que vocês realizam, porque lida com a maternidade real. E hoje em dia a internet influencia muito a mente das mamães de primeira viagem, que é o meu caso. Ah, Josi, que bom poder ser uma semente boa aí no seu terreno, que frutifique, que seja algo realmente bom aí para sua maternidade. Um beijo, gente, e até a próxima aí, se Deus quiser.